Olá, é um grande prazer, mais uma vez, me encontrar com você aqui no programa. Vamos dar continuidade a este assunto tão maravilhoso acerca da doutrina cristã e da vida prática da igreja. Nós já estivemos estudando o capítulo 16 do Evangelho de Mateus, desde o versículo 13 até o versículo 25. Aqui nesses textos, nós podemos ver sobre os 4 fundamentos da doutrina apostólica. Se você ler todos esses textos, você vai ver esses 4 fundamentos: Cristo, a igreja, a cruz e o reino. E quando você lê Atos dos Apóstolos, o capítulo 2 e o versículo 42, que diz assim: e perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Meus amados ouvintes, quando você configura Mateus capítulo 16, versículos 13 a 25, com Atos, capítulo 2, versículo 42, você pode ter um quadro lindo que vai te mostrar, por um lado, a doutrina, por outro lado, a prática. Se, quanto à doutrina, nós podemos observar ali que o nosso Senhor colocou 4 pontos doutrinários: Cristo, a igreja, a cruz e o reino. Em Atos 42, 2:42, nós temos a prática. E quando você configura a prática com a doutrina ou a doutrina com a prática, você vai perceber que existe algo muito especial. O primeiro fundamento doutrinário é Cristo. E o primeiro fundamento prático da vida da igreja é a doutrina dos apóstolos. Então vamos observar algo aqui nesse primeiro ponto. Cristo, o que é Cristo na linguagem do Novo Testamento? Nós não podemos definir Cristo apenas na etimologia da palavra, que deriva do hebraico, que é o Messias. Nós não podemos pensar assim. Por quê? Porque o termo Cristo, na linguagem neotestamentária, na linguagem dos apóstolos, fala de um homem corporativo. Colossenses capítulo 2 e o versículo 2 vai falar que Cristo é o mistério de Deus. Há um mistério nessa palavra. Há um mistério nessa pessoa, na sua obra. E nós não podemos entender isso de uma maneira muito simplista. Em 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 12, diz assim: assim como o corpo é um, e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, constituem um só corpo. Assim também com respeito a Cristo. Você sabe que este capítulo 12 de 1 Coríntios é onde nós encontramos a exposição doutrinária daquilo que chamamos o corpo de Cristo. Sua natureza, singularidade e funcionalidade. Aqui você vai ter uma exposição. O primeiro ponto que Paulo coloca acerca do corpo de Cristo, em 1 Coríntios, capítulo 12, é que é um corpo constituído de muitos membros, mas é um só corpo. E esse corpo está relacionado com Cristo, assim também Cristo. Ele define Cristo como um corpo constituído de muitos membros. E por quê? Porque ele é o cabeça, porque ele teve esta visão lá no caminho de Damasco, quando ele perseguia a igreja de Cristo. E Cristo disse para ele: eu sou Jesus a quem tu persegues. Foi ali que ele viu que havia um grande mistério, que Cristo e a igreja constituem um só corpo. Esta é a grande mensagem. Este é o cerne da glória, da obra da pessoa de Cristo. Porque ele morreu por ela. Em Efésios capítulo 5, no versículo 25, a seguir, Paulo vai fazer uma linda exposição. Se você ler desde o versículo 25 até o 32, ele faz uma gloriosa exposição para poder ampliar a visão acerca do relacionamento de Cristo com o seu corpo, que é a igreja. Ora, meus irmãos e irmãs, este é o assunto Cristo. E por outro lado, nós temos a prática. Se, por um lado, nós temos Cristo como primeiro fundamento doutrinário,
O ministério da palavra, a doutrina dos apóstolos, é o primeiro fundamento prático. Porque não havia nenhuma doutrina ainda escrita. A palavra doutrina ali, didascália, fala do ensino profundo, derivado de tudo aquilo que Cristo ensinou quando esteve aqui na terra. Todo o seu ministério de ensino estava resumido nessa palavra doutrina, sua doutrina. E aqui nós vemos em Atos, capítulo 5, versículo 42, que diz assim, que eles não cessavam de ensinar e pregar que Jesus era o Cristo. Essa era a mensagem deles. Ensinar e pregar. O querigma e a didascália são as duas palavras gregas aqui para ensinar e pregar, que Jesus era o Cristo. Qual era o ensino? Qual era a pregação da igreja primitiva? Cristo. Não havia modismo. Por isso, há uma íntima relação entre esses dois fundamentos, doutrinário e prático. Se Cristo é a doutrina, o ministério da palavra é a prática. O evangelho é a prática. A doutrina, a essência do evangelho é ele, é sua pessoa, é sua obra, não é modismo, não é entretenimento. Porque temos perdido esse fundamento, nós temos sido tão superficiais na vida. Que Deus te abençoe. Que essa palavra, de uma maneira muito profunda, venha falar ao teu coração. Ela venha te libertar, ela venha te restaurar, ela venha ser um colírio para os teus olhos. Que Deus te abençoe. Espero contar com a sua audiência no próximo programa Cristianismo Autêntico.